sou Maria Carolina Pussa, sou aluna de doutorado do Grupo de Pesquisa em Biologia Molecular e Imunologia da Malária, do Instituto René Rachel, Fiocruz, Minas. Sou orientada pela doutora Thais Nobrega de Souza e o título do meu projeto é Recaídas na Malária por Plasmodium vivax, avaliação de polimorfismos em enzimas metabolizadoras de primaquina e a associação de vetores genéticos do parasito associados aos episódios de recorrência da doença. Então, a malária é uma doença infecciosa aguda causada por protozoários do gênero Plasmodium. Sua transmissão ocorre através da picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles infectada. Atualmente existem 5 espécies de Plasmodium que acometem o homem. Destes, Plasmodium vivax e falciparum são os mais prevalentes em todo o mundo. Portanto, a malária ela segue sendo um grande problema de saúde pública. E estima-se que no ano de 2021, a malária foi responsável por mais de 200 milhões de casos e mais de 600 mil mortes. E onde que a malária está? A malária está presente em mais de 80 países localizados na região tropical e subtropical de todo o globo. E no nosso país, a malária está concentrada principalmente nos estados que compreendem a região da Amazônia Legal, que são esses estados que estão coloridos aqui em tons diferentes de vermelho. E o Plasmodium vivax foi responsável por 89% dos registros de casos de malária aqui no nosso país. O ciclo biológico do parasito ele é extremamente complexo e ele envolve diversas transformações morfológicas e moleculares dentro tanto do hospedeiro humano quanto do mosquito vetor. A infecção do humano ocorre quando há inoculação dos esporozoítos através do repasto sanguíneo de um anófeles infectado em um humano. Esses esporozoítos migram para o fígado, onde vai ocorrer diferenciação entre os esquizontes e a forma latente do parasito que reside nos hepatócitos, os hipnozoítos. Esses hipnozoítos, por sua vez, eles são os responsáveis pelas recaídas da doença. Então, os esquizontes eles são diferenciados e esse parasito, então, ele migra para a corrente sanguínea, ocorrendo a esquizogonia eritrocítica. Durante a fase sanguínea do parasito, essa fase sanguínea ela é responsável pelas manifestações clínicas da doença. E o tratamento preconizado para a cura radical da malária é da administração conjunta da cloroquina, que por sua vez irá atuar eliminando as fases eritrocíticas do parasito, juntamente com a primaquina, que é um medicamento utilizado para eliminar, né, essas formas latentes que residem no fígado, que são os hipnozoítos. As recorrências na malária, elas apresentam um forte impacto no número de casos registrados da doença nas áreas endêmicas do Brasil, uma vez que de 25 a 40% desses casos registrados nessas áreas endêmicas são devidos a situações de recorrência da malária. Essas recorrências elas podem ser devido a 3 situações distintas. Podem ser devidas a recaídas, que ocorre quando há ativação dos hipnozoítos. Pode ser devido à reinfecção, que ocorre quando um novo anofelino infectado realiza um novo repaste sanguíneo no indivíduo e inocula as formas infectantes. Ou pode ser devido à recrudescência, que ela é caracterizada pela persistência da parasitemia até o 28º dia após a infecção inicial. Ou seja, se esse indivíduo ele teve o tratamento correto e até o 28º dia ele tem a persistência da parasitemia, ele é caracterizado com uma falha de tratamento. Então, essa falha de tratamento ela está intimamente ligada à resistência à cloroquina. Além disso, existem diversos fatores que estão ligados à falha do tratamento na malária. A gente pode ter tantos fatores extrínsecos como a não adesão ao tratamento, né? Não adesão do paciente ao tratamento. Pode ser devido à qualidade do fármaco. Pode ser também decorrente de genes de resistência do parasito aos antimaláricos, né? Então, resistência ao tratamento. Ou pode ser devido à presença de polimorfismos em enzimas metabolizadoras da primaquina. Durante essa apresentação, eu irei focar nessa parte do meu projeto de doutorado, onde nós estamos avaliando o impacto dos polimorfismos nas enzimas metabolizadoras de primaquina nos episódios de recorrência na malária por Plasmodium vivax.
Então, a primaquina, ela é o principal fármaco utilizado hoje no tratamento da malária por Plasmodium vivax, pois é um dos únicos fármacos que é capaz de eliminar os hipnozoídes. E a primaquina, ela é um profármaco, ou seja, o composto primaquina ele não vai ter uma ação contra esses parasitas. Então, é necessário que ocorra a biotransformação da primaquina para que ela produza o metabólito ativo contra os parasitas. E já se foi demonstrado que a metabolização da primaquina ela envolve duas vias distintas, uma via mediada pela monoaminoxidase A, que é responsável pela produção dos metabólitos aldeídos, e, consequentemente, a formação do metabólito mais abundante, né, da biotransformação da primaquina, que é a carboxiprimaquina. No entanto, a carboxiprimaquina ela não possui nenhum efeito contra os parasitos. E nós temos então também a via mediada pela CYP2D6. Essa via, por sua vez, ela é responsável pela produção dos metabólitos fenólicos, que por sua vez, os metabólitos provenientes dessa via vão ser os metabólitos que são associados a uma ação terapêutica. Porém, temos estudos que levantam a hipótese de que, de alguma forma, os metabólitos provenientes da via da monoaminoxidase A podem migrar para a via da CYP2D6 e, assim, produzir metabólitos com uma ação terapêutica. Então, a CYP2D6 é o gene que codifica essa enzima, que é tão importante, né? Já que é através da ativação mediada pela CYP2D6 que a gente vai ter o metabólito capaz de eliminar o parasito, o gene que codifica essa enzima é extremamente polimórfico, ele é altamente polimórfico. Nesse esquema aqui, está representado alguns dos polimorfismos já descritos na literatura nesse gene. Então, nós temos tanto polimorfismos de nucleotídeo únicos como deleções e inserções, né, nesse gene. E estudos já mostraram que polimorfismos nesses genes, eles alteram a atividade enzimática da CYP. Né? Então, esses polimorfismos presentes no gene que codifica a CYP2D6, elas resultam em 4 fenótipos preditos. Para aqueles que possuem um fenótipo de metabolização normal, o metabólito ativo ele permanece em concentração adequada por um período de tempo suficiente na circulação sanguínea capaz de atingir a janela terapêutica, resultando num sucesso terapêutico, né, desse paciente. Já os metabolizadores intermediários, o metabólito ativo é produzido em menor quantidade. Porém, o desfecho clínico desse paciente é um desfecho clínico incerto. Já aqueles indivíduos que apresentam um fenótipo de metabolização lenta ou nula, há pouca produção ou nenhuma produção do metabólito ativo, o que resulta na falha de tratamento desse indivíduo. E o quarto fenótipo de metabolização são os metabolizadores ultra-rápidos, que não está ilustrado aqui nessa figura, porém, porque a gente não se sabe ainda ao certo o desfecho clínico previsto desse indivíduo. No entanto, acredita que o desfecho dele será do mesmo dos metabolizadores normais. No entanto, como o metabólito ativo é produzido tão rápido, isso pode levar ao paciente a ter efeitos adversos. E como eu falei anteriormente, né, nós temos a via também mediada pela monoaminoxidase A, que é responsável por produzir o metabólito mais abundante e também responsável pela meia-vida curta, né, da droga. Então, a monoaminoxidase A, né, o que se sabe é que é uma enzima muito estudada em doenças psiquiátricas, mas ela também faz parte da metabolização da primaquina. E o gene que codifica essa enzima, ela está localizada no cromossomo X, e os estudos já demonstraram que repetições na região promotora desse gene afeta na expressão de MAO-A. Nesse esquema a seguir, a gente consegue observar, está ilustrado então as repetições da região promotora e os alelos, já descritos até hoje na literatura. Os alelos mais frequentes são os alelos 1 e o alelo 3. O alelo 1 corresponde a uma baixa expressão da enzima e o alelo 3 corresponde a uma expressão normal. Diante disso tudo, o nosso objetivo geral, então, desse trabalho
é estudar a influência dessas enzimas metabolizadoras de primaquina e genes do parasito que podem estar potencialmente associados com a resistência aos antimaláricos na resposta terapêutica na infecção por Plasmodium vivax. E os nossos objetivos específicos são desenvolver uma ferramenta computacional para nos auxiliar na transcrição dos dados fenotípicos de CYP2D6 a partir de dados genotípicos, avaliar a influência de polimorfismos em CYP2D6 no número de episódios de recorrência na malária por Plasmodium vivax, investigar a associação, né, desses polimorfismos tanto em CYP2D6 quanto em MAUA, no metabolismo da primaquina e nos episódios de recorrência, e também descrever o perfil molecular de genes potencialmente marcadores de tolerância ou resistência a diferentes antimaláricos. Durante essa apresentação, eu irei focar nos objetivos 2 e 3, que é o que eu irei apresentar os resultados. Para cumprirmos com o primeiro objetivo que eu irei mostrar, nós contamos com a colaboração do Dr. Marcelo Urbano, da Universidade de São Paulo, onde ele já realiza há muitos anos um estudo no município de Mâncio Lima, no Acre. As coletas para esse estudo foram feitas entre os anos 2018 e 2021 e foram realizadas coletas de 6 em 6 meses. Foram recrutados no total 2.248 participantes. Para a realização da análise da genotipagem, né, de CYP2D6, nós utilizamos PCR em tempo real na plataforma de OpenArray, que é uma plataforma high throughput que utiliza essa lâmina, onde em cada poço vão 33 nanolitros de reação, e é possível genotipar 144 indivíduos para todos os nossos 12 alvos. Então, por lâmina, são realizadas 3.072 reações. Nós estamos genotipando 12 alvos. Nessa tabela aqui a seguir, estão descritos 9 alvos e o CNV. No entanto, nós incluímos mais alguns alvos. Então, hoje, totalizam-se 12 alvos mais o CNV. E a partir desses dados de genotipagem, a gente realizou a inferência dos haplótipos e fenótipos de CYP2D6. Para então a gente começar a fazer o OpenArray, foi necessário fazer uma padronização, já que era um ensaio novo, pouco utilizado, né? Inclusive, é, acredito que somos um dos únicos grupos de pesquisa do René Rachou que utiliza essa plataforma, que está disponível na plataforma de PCR em tempo real do René Rachou. Então, para padronizarmos, o fabricante nos indicou que a concentração ideal de DNA na reação final seria de um valor de 40 nanogramas por microlitro. E as nossas amostras, a gente recebeu essas amostras, né, da Universidade de São Paulo, já em formato de DNA extraído. E esse DNA ele estava numa concentração extremamente baixa. E para chegar até o 40 nanogramas, a gente precisou, então, procurar estratégias. A primeira estratégia que pensamos foi realizar a concentração das amostras utilizando o speed vacuum. A gente realizou, então, esse processo e fizemos uma corrida, onde é possível observar aqui nesse gráfico que pouquíssimas amostras amplificaram. Então, nós tivemos a ideia de incluir uma etapa de pré-amplificação. Essa etapa de pré-amplificação consiste numa pré-PCR que utiliza um master mix específico e um pool de primers específico para nosso alvo. Então, era específico para CYP2D6. E aí, após a inclusão dessa etapa, a gente pode perceber que nesse gráfico, esses gráficos apresentam corrida, né, de amostras diferentes, porém para os mesmos alvos. Nesse primeiro gráfico são amostras que foram concentradas no speed vacuum, e aqui nesse são amostras que após a inclusão da etapa de pré-amplificação, onde é possível observar que a gente teve uma amplificação muito mais satisfatória, onde a maioria das amostras amplificaram. Então, essa etapa de pré-amplificação foi adicionada para seguirmos com a genotipagem. Foi realizada, então, a genotipagem de todas as amostras. Nós genotipamos com sucesso 1.821 amostras, e a partir dos dados, né, de genotipagem, a gente fez a inferência dos fenótipos, onde 26% dos indivíduos apresentavam um score de atividade enzimática menor ou igual a 1.
Isso significa que esses pacientes aqui, esses 26%, eles apresentam uma alteração na atividade enzimática de CYP2D6. Já os 74% dos indivíduos, eles tinham um score de atividade, né, um AS, maior do que 1, o que indica que esses indivíduos eles tinham um fenótipo de metabolização normal. Na tabela a seguir, a gente pode observar os diferentes fenótipos encontrados na população, onde nós tivemos, né, esses 26 indivíduos que apresentam uma redução na atividade enzimática, representada aqui pelos diferentes fenótipos de redução de atividade. E 74%, como falei anteriormente, são os indivíduos normais. Nós encontramos, então, 26% até o momento de indivíduos que apresentam redução de atividade de CYP2D6. E esse dado corrobora já com os achados da literatura em diferentes regiões da Amazônia Legal, onde se tem uma frequência parecida também de indivíduos com atividade reduzida para a enzima. Nós estamos, então, atualmente finalizando as análises do número de cópias do gene de CYP2D6 para finalizarmos essa parte da análise e aí, então, conseguirmos correlacionar os fenótipos de CYP2D6 encontrados no Acre, nessa população do Acre, com os episódios de recorrência desses mesmos indivíduos que foram acompanhados. Bom, além dessa parte da CYP2D6, nós também queríamos saber, então, em relação à Mauá, que também faz parte de uma via de metabolização da primaquina. Então, com isso, a gente quis responder esse terceiro objetivo, que é investigar a associação de polimorfismos, né, em CYP2D6 e na monoaminoxidase A no metabolismo de primaquina e em relação às recorrências na malária por Plasmodium vivax. Com isso, então, a gente contou com diversas populações de diversos estados do Brasil, né? Então, nós tivemos Boa Vista, Souza, Cuiabá e Porto Velho, aonde é necessário frisar que Porto Velho são amostras de indivíduos que participaram de um ensaio clínico, então esses indivíduos eles foram acompanhados, eles tiveram todo um acompanhamento. A região de Cuiabá, ela é uma região não endêmica, e Souza é um distrito em Minas Gerais, onde em 2003 a gente teve um surto de malária e esses indivíduos foram acompanhados também. Para a realização, então, do polimorfismo, né, da análise de polimorfismo da região promotora de Mauá, foi feita a PCR convencional para amplificação dos fragmentos, seguida de análise através de eletroforese capilar, e os fragmentos foram analisados utilizando o software GenMap. A gente fez a análise de acordo com o número de repetições para inferir o alelo. E, juntamente com isso, a partir da quantidade de repetições, a gente consegue, então, inferir a atividade da Mauá. Para avaliarmos, então, a influência, né, de polimorfismos em CYP2D6 em Mauá na exposição à primaquina e à carboxiprimaquina, foi realizada a dosagem através de cromatografia líquida de alta performance. E essa dosagem foi feita em colaboração com o Dr. José Luiz, do Laboratório de Toxicologia da Universidade Federal do Pará. A dosagem foi feita apenas das amostras de Boa Vista, já que eram as únicas que a gente tinha disponível para realizar esses ensaios. Para respondermos à pergunta se os polimorfismos em CYP2D6 e em Mauá, eles estavam associados com os números de episódios de recorrência na malária por Plasmodium vivax, nós realizamos então as análises onde a gente dividiu os indivíduos em dois grandes grupos, sendo eles aqueles com CYP normal e aqueles com A alterada, e dentro desses grupos nós dividimos de acordo com o status de Mauá. Quando a gente fez essa análise, foi possível perceber que quando ambos os indivíduos tinham alteração da atividade enzimática, esses indivíduos, né, 82% deles tiveram múltiplos casos de recorrência, o que nos mostra que quando nós temos as duas enzimas alteradas, esses indivíduos eles apresentam maior número de recorrências na malária. Após esses dados, então, nós nos perguntamos qual o impacto, então, dos polimorfismos em CYP2D6 em Mauá na exposição à primaquina. Nós, então, analisamos a dosagem plasmática de primaquina em relação aos grupos divididos, né,
que eu já comentei anteriormente como eles foram segregados. E nós não vimos diferença nenhuma entre os diferentes estados, tanto de Mauá quanto de CIP, em relação às concentrações plasmáticas de primaquina. Já quando a gente avalia, né, essa mesma associação entre os polimorfismos de CYP e de MAL, porém agora em relação à carboxiprimaquina, que é o metabólito mais abundante, e o metabólito proveniente da via mediada pela MAO-A, é possível ver que quando a gente tem as duas enzimas alteradas, esses indivíduos eles têm uma diferença em relação à concentração de carboxiprimaquina. Eles têm concentrações bem mais baixas, né, em relação aos demais metabolizadores. Então, em resumo, os nossos resultados, eles mostram que quando as duas enzimas elas estão alteradas, né, a atividade enzimática das duas estão alteradas, parece ter um aumento dos episódios de múltiplas recaídas. E quando uma mol está alterada, parece que ela tem um efeito aditivo já no efeito de CYP2D6 em indivíduos que possuem ambas as enzimas disfuncionais. Além disso, os indivíduos que apresentam alteração na atividade enzimática tanto de CYP2D6 quanto da MAO-A, elas apresentaram uma menor concentração de carboxiprimaquina comparado àqueles indivíduos que têm ao menos uma enzima funcional. Os nossos próximos passos são, então, finalizar, né, essa análise estatística da associação dos polimorfismos em CYP2D6 e MAO-A nos episódios de recorrência na malária por Plasmodium vivax, finalizar o desenvolvimento do software que nós estamos realizando em colaboração com o Dr. Diego Mariano, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a execução da segunda fase do meu projeto de doutorado, que envolve o sequenciamento por NGS de genes do parasito que possam estar potencialmente associados à resistência aos antimaláricos. Vale ressaltar que essa segunda parte do meu projeto ela será realizada em colaboração com o Dr. Pedro Gil, do Instituto Karolinska, onde eu irei passar um ano do meu doutorado sanduíche lá, realizando esses experimentos. Gostaria de agradecer a todos os meus colaboradores desse projeto, aos integrantes das plataformas do René Rachou e a todas as pesquisadoras do grupo de pesquisa em Biologia Molecular e Imunologia da Malária. Agradecer também às agências de fomento e a vocês. Muito obrigada.